Hoje eu vou falar sobre 3 princípios de liderança disposicional que estão em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2. É bem verdade que todos nós, líderes, quando queremos pegar alguma referência de liderança na Bíblia, normalmente a gente recorre àquelas personagens, clássicas, Neemias, Davi, José, Jesus, claro, porque Jesus é o modelo dos modelos, No entanto, eu gostaria de te convidar para a gente pensar um pouco a respeito de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, afinal de contas é onde está a expressão do Deus Criador, do Deus que fez todas as coisas e que também instituiu essa ideia de liderança. É verdade, Deus que instituiu isso. Então vou falar sobre esses 3 princípios, Gênesis 1:26 e Gênesis 2:15. Mas antes de falar desses princípios, eu quero dar as boas-vindas a você aqui no meu canal. Que bom que você está comigo. Eu estou retomando aí a gravação do conteúdo no canal e eu quero muito a sua ajuda. Você pode me ajudar sim, tanto se inscrevendo no meu canal, se ainda não é inscrito, claro, como também compartilhando o vídeo para outras pessoas. Conhece algum líder que precisa de um conteúdo como esse? Manda para ele. Conhece algum irmão que você diz, olha, essa pessoa vai gostar muito de ouvir a Aécio falar sobre isso, então manda para essa pessoa também. Eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai inspirar alguém. Esse é um conteúdo que com certeza vai abençoar de alguma forma a sua vida e a vida das pessoas que nos acompanham aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa força-tarefa e juntos vamos divulgar o nosso conteúdo. Então vamos começar falando sobre esses princípios de liderança. 3 princípios de liderança que nós encontramos em Gênesis 1:26 e Gênesis 2:15. O primeiro princípio de liderança em Gênesis 1:26, o que está escrito em Gênesis 1:26? Façamos o homem à nossa imagem, na forma da nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre todas as coisas. Peixes do mar, aves do céu, animais que rastejam sobre toda a terra. Então, esse versículo chama a atenção porque é justamente no processo de construção do homem. Deus criou todas as coisas com sua palavra, organizou tudo, o próprio Deus como líder que é, e o melhor modelo de líder, colocou tudo em ordem, tal, arrumou todo o ambiente, aí ele agora diz, vamos fazer o homem. E este homem vai ter uma autoridade. O que é autoridade? Ele é autorizado a. Não há autoridade quando você não é autorizado a. Quando você é autorizado, então você tem autoridade. Então o homem foi autorizado a dominar. E dominar aqui, minha gente, pode ser traduzido como governar. Então, o primeiro princípio de liderança destacado em Gênesis é o princípio do governo. Governar é uma questão de saber decidir, deliberar. Eu gosto de dizer que não há governança se a pessoa não souber decidir corretamente. Se você tem uma tarefa diante de você, ou um desafio diante de você, ou uma situação diante de você que requer ou que requeira uma decisão, é uma situação que está chamando por governo. Você tem que governar. E o que é impressionante é que todos os problemas do mundo, você pode analisar, todos os problemas do mundo são problema de governança. Olha bem, de governo seja político, seja relacional, seja familiar, seja profissional, seja de qualquer ambiente. Onde não tem governo, tem desordem. Onde não há governança ou capacidade de governança, é caos. Então, é por esta razão que Deus, quando ele organiza todo o seu ambiente na terra, ele coloca o homem para governar. E as decisões deste homem naquele ambiente, naquele jardim, elas serão fundamentais para a continuidade da espécie, para crescimento, para multiplicação e por aí vai. Então o governo é uma necessidade de liderança e o líder que não governa, obviamente não lidera. Que a primeira coisa que se requer de um líder é que saiba governar. E tem 3 áreas muito importantes que o líder precisa saber governar. A primeira delas é governar a si mesmo. É o autogoverno, é o governo pessoal, para que ele tenha essa autonomia, de poder fazer as coisas acontecerem. Olha bem, todos nós precisamos governar as nossas emoções, governar as nossas palavras, governar nossa mente, nossos hábitos, nossas posições, nossos desejos. É verdade, porque quando você não governa, você é governado. Então tudo aquilo que você não governa, você se torna governado por ele. Então se você não governar o teu desejo vai te governar. Olha que quando Deus reclama com Caim
Caim ficou muito irado quando viu Deus abençoar Abel, seu irmão, e aí ele não governou suas emoções, a sua ira fez com que ele matasse o seu irmão. Então Deus chama Caim e diz assim: Caim, a ti cabe controlar o teu desejo, a ti cabe governar o teu desejo. Então, quando ele não governa a si mesmo, ele acaba sendo governado pelo sentimento. Gente, quantas pessoas você conhece que são governadas pelos impulsos, né? Pelos sentimentos? Aí elas falam que não devem, e depois elas se arrependem. Eu não devia ter feito isso, porque elas não foram capazes de governar. Então, o governo faz parte do princípio de liderança. Você só consegue liderar se de fato você conseguir governar, começando governando a si mesmo. Então, a autogovernança ou autogoverno é um ponto fundamental para que você consiga também governar outras coisas, que você também consiga liderar outras coisas. Eu sempre digo que o líder que não se lidera, ele acaba sendo liderado. E se ele não conseguir se liderar, ele também não lidera mais nada. Tem que começar no processo de autoliderança, né, que em inglês seria self-leadership, a autoliderança, que seria a capacidade de você olhar para si mesmo e dizer assim: eu tenho que saber dizer não a mim em alguns momentos e dizer sim a mim em alguns outros momentos. Então, dizer não e dizer sim a você mesmo é uma forma de governo. Sabe, negar-se a si mesmo em alguns momentos é uma forma de governo. Então, tem que haver governança. A segunda área, então a segunda coluna, a primeira é autogoverno, a segunda é governar as coisas. Como assim governar as coisas? É organizar as coisas, é decidir sobre as coisas, é decidir onde as coisas ficam, sabe? Eu gosto sempre de dizer, tem que ter um lugar para cada coisa e cada coisa no seu devido lugar. Isso é um princípio riquíssimo de governança. Quando você consegue governar as coisas, você organiza tudo. Bagunça é prova de ausência de governo. Quando você organiza, você tira o caos, né? Você elimina o caos, você põe ordem no caos. Foi isso que Deus fez. Quando Deus olhou para a terra, né, que estava sem forma e vazia, era um caos. Então Deus governou, fazendo o quê? Colocando as coisas no seu devido lugar. Ordem. Segunda coisa, limpeza. Gente, quando não tem governo, as coisas ficam sujas. A limpeza faz parte do governo. E eu sempre digo, e por favor anote se você quiser, lugar limpo não é o que mais se limpa, é o que menos se suja. Quando você tem governo, você evita a sujeira. Olha que lindo. E quanto mais você governa, menos sujo fica o ambiente. Então limpeza também faz parte do governo. Quer outra coisa? Utilidade. Tem que governar as coisas a partir da sua utilidade. Se uma coisa não serve para nada, para que você guardar? Eu gosto de dizer, não tenha nada que não sirva para nada. Se você tem, sabe aquelas pessoas que às vezes gostam de fazer, de acumular coisas, tem gente que acumula tudo, gente. Guarda até caixa de remédio que tomou em 2004. Eu tomei esse remédio em 2004, eu estou guardando. Mas para que está guardando uma caixa de remédio que tomou em 2004? Vai que eu tenho algum problema e eu já sei o que eu tomei lá em 2000. Meu irmão, pelo amor de Deus, joga essa caixa fora, tá? Aquela caixinha de celular, aquele fone quebrado, um fone quebrado, que a pessoa usou, que não vale nem R$2, vale, está lá na gaveta. Mas para que você está guardando isso? Então, olha, faz parte da capacidade de governo, governar coisas quando você organiza também o seu ambiente. E ter cuidado no manuseio também faz parte do governo. Governar é saber manusear as coisas. Tem gente que quebra tudo que coloca na mão, né? Ele não sabe lavar uma xícara. Se ele lava a xícara, ele quebra. Se ele usa um talher, ele quebra o prato. Tem gente que assim é descontrolado. Tem que haver governo. E isso é um trabalho de exercício. É um exercício que se faz. É um treino. Você tem que treinar a governança das coisas para que você desenvolva melhor as suas habilidades. Tudo bem? E a terceira coisa que precisa governo na vida do líder é o tempo. O tempo tem que ser governado. Eu sei que alguém já disse assim, não, ninguém administra o tempo porque você só administra aquilo que é menor do que você. E o tempo você não controla, como você não controla o tempo, você não administra. Eu vou abrir mão desse tipo de declaração para dizer o seguinte, não é necessariamente governar o tempo, porque é Deus quem o governa, mas que você se governar no tempo. Governar as suas atividades dentro do tempo. Quando você tem esse governo, aí você sabe priorizar as coisas, saber o que tem que ser feito primeiro, você tem mais agilidade para fazer as coisas, tem mais atenção e você cria uma espécie de rotina para você não atrapalhar o processo e não também se tumultuar no seu próprio dia. Todas as manhãs, quando você acordar, você já tem que pensar
pensar no seu dia e saber como governar o tempo, ou governar as suas atividades dentro do tempo, para você também não se atrapalhar. Porque tem gente também que é terrível, né? Ele programa 50 mil coisas para o dia. Não vai conseguir fazer, queridinho. Você tem que pensar no que é urgente, no que é importante, governar melhor esse tempo e saber exatamente qual é a atividade que requer uma maior atenção neste momento. Tem coisa, por exemplo, que você pode deixar para fazer amanhã ou pode programar para outro tempo. É isso que significa governar o tempo, tá bem? Não é necessariamente ser senhor do tempo, porque só Deus é, mas governar suas atividades dentro do tempo. Então, primeiro princípio de liderança em Gênesis 1 é governo. E eu vou dizer até uma coisa a você. Adão perdeu o jardim porque não soube governar. Perdeu o jardim por falta de governança. Tá? Então, esse é um outro assunto, é para um outro vídeo, mas é só para chamar a tua atenção. É necessário governo para você desenvolver uma liderança excelente. Eu tenho aqui um estudo de caso que eu queria falar aqui contigo, só para você... Eu sempre que falo sobre esse assunto, eu gosto de ter assim, sempre um estudo de caso para a gente analisar. Imagine que o Francisco, que é uma personagem qualquer aqui, tá? Não é ninguém que eu conheça, não está na minha relação de amizade, mas o Francisco é um dos integrantes da equipe diaconal de uma igreja. No dia que ele está escalado para o serviço, ele chega muito atrasado no culto. Aí o líder do diaconato chama a sua atenção e o Francisco não gosta. No fim do culto, Francisco procura o líder, descarrega a sua indignação e ele diz: eu sabia que você me trata com hostilidade, eu sabia que você não gosta de mim, olha como você me cobrou. Ele disse assim que ficou muito mal e que queria se desligar do diaconato porque ele foi corrigido. O que é que falta em Francisco? O que é que você acha? Pensa aqui comigo. Em primeiro lugar, falta autogoverno. Governar a si mesmo para saber administrar as suas atividades no tempo e não se atrasar. Mas digamos que o atraso do Francisco não foi intencional, foi algo que aconteceu por um episódio, o pneu do carro furou, ou o trânsito estava muito intenso, aconteceu alguma outra coisa. Qual deveria ser a segunda atitude de Francisco? Governar os seus sentimentos. Ele saber, inclusive, argumentar com seu líder e apresentar esta razão. Ou antes, ele mandar um recado dizendo: meu líder, eu tive tal e tal e tal intercorrência, eu não vou poder chegar no horário. E não ficar chateado porque ele é cobrado. Porque tem gente que faz a coisa errada e fica com raiva de quem corrige. Entra num desespero. Porque está cobrando de mim. Gente, pelo amor de Deus. Eu me lembro de a gente tinha um superintendente de escola bíblica que era bastante rigoroso com respeito ao horário e uma vez ele foi chamar a atenção de um professor que só chegava atrasado. O professor ficou chateado, veio inclusive para mim para dizer isso. Porque o superintendente está cobrando demais de mim, mas cobrando o quê? Cobrando que eu chegue no horário. Eu só olhei para a pessoa e disse: e aí, o que você me diz? Porque se a pessoa está sendo cobrada para fazer o que é certo, não tem que ficar com raiva, minha gente. Falta governo. A pessoa tem que se governar, inclusive, nesse sentido, para poder desenvolver um trabalho excelente. Tudo bem? Vamos lá, vamos falar do segundo princípio de liderança. O primeiro você já viu que é governo, que está lá em Gênesis 1 e 26. O segundo princípio de liderança, em Gênesis 2 e 15, é o princípio... Aí, vamos lá. Gênesis 2 e 15. E pôs Deus o homem no jardim para o lavrar e o guardar. Olha que lindo. O lavrar e o guardar. Lavrar, nesse caso aqui, a palavra correta é cultivar. Cultivar e guardar. Então, pega essas duas palavras, cultivar e guardar. São mais dois princípios. Então, o primeiro princípio é governar, o segundo é cultivar, o terceiro é guardar. Vamos falar de cultivar agora. O que é cultivar? Cultivar é desenvolver uma cultura. Escreva isso. Cultivar é desenvolver uma cultura. Naquela realidade, era uma cultura agrícola, sem dúvida alguma. Era plantar, era arar a terra, preparar a terra, jogar sementes, plantar, tá certo? Era uma tarefa de lavoura, era laborar. Laborar ou lavourar, não é? Inclusive, labor vem dessa palavra, né? Quando a gente fala de labor como sendo trabalho, a gente está falando de lavoura, de quem desenvolve a cultura. Bom, fecho parênteses para te dizer. O que isso tem a ver com liderança? Toda liderança tem que saber estabelecer uma cultura. E o que é cultura? Aquilo que se cultiva. Repetindo, cultura é aquilo que se cultiva. Então, a cultura organizacional, é isso que Deus está instituindo a Adão, dizendo: olha, você precisa implantar uma cultura neste ambiente que eu estou te colocando. Você pegou isso? Tem que estabelecer uma cultura no ambiente para que esta cultura
desenhe a identidade daquele ambiente, para que essa cultura defina a identidade daquele ambiente. E cada lugar tem a sua cultura, cada casa tem sua cultura, cada estado tem sua cultura, cada igreja tem sua cultura. Só que essa cultura ela tem que ser muito bem plantada para que os frutos dessa cultura também sejam produtivos. Porque se você planta uma cultura, ou se você estabelece uma cultura dentro de um ambiente que não tem nenhum valor, que não produz nada, é a cultura tola, né? Uma cultura inútil. Então você tem que ter uma cultura que possa, de fato, fazer com que toda a organização na qual você está inserido siga para o propósito para o qual ela foi instituída. Então preste atenção. Algumas igrejas têm uma cultura de oração, tem uma cultura de evangelização, tem uma cultura de comunhão. Essas culturas, elas precisam ser devidamente multiplicadas, porque a proporção que elas são multiplicadas, elas são também cultivadas. Preste atenção, o que identifica determinadas igrejas são essas culturas, que são os valores organizacionais. O que a sua igreja valoriza? A nossa igreja valoriza muito a vida de comunhão. Estou falando de valores, nem de princípios Aliás, se você depois quiser saber a diferença entre princípios e valores, tem um vídeo meu aí falando sobre isso. Eu estou falando de princípios, falando de valores. Aquilo que a igreja valoriza, que a comunidade valoriza e que é uma cultura que identifica aquela congregação ou aquele ambiente. As pessoas, quando elas não se adequam à cultura, elas vivem numa contracultura e aí é terrível, porque elas minam o processo, sabe? Vou dar um exemplo bem básico aqui para você. Por exemplo, as igrejas Assembleias de Deus, da qual eu faço parte e de onde eu fui gerado, elas têm uma cultura, por exemplo, quando a pessoa assume o microfone para dar um testemunho, ou para falar alguma coisa, ou para cantar. Qual é a cultura? Cumprimenta-se as pessoas. E como é o cumprimento? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, é saúdo, tá? Não é saldo. Saldo é de banco. Saldo é reserva, né? Então não é saldo, é saúdo. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Isso é uma cultura. Tem outra igreja que as pessoas pegam o microfone e falam: boa noite, irmãos, graça e paz seja convosco. Amém? Tem outras que só diz graça e paz. Então, são culturas que identificam determinadas denominações. E aí, eu não posso só chegar lá na igreja, para chegar na Assembleia de Deus e falar: tá tudo errado, para que esse negócio de saúde dos irmãos com a paz do Senhor? Precisa isso. Eu não posso romper uma cultura. Se aquela cultura não é maléfica, ela só é benéfica e ela também identifica aquela denominação, por que romper com esses marcos? Não tem necessidade. Agora, é claro que, por exemplo, a oração de joelhos também é uma cultura. Tem igrejas que você chega na igreja, a primeira coisa que você faz é dobrar os joelhos e orar. Tem outra igreja que você chega, primeiro tem aquela comunhão, bate um papo, tal, senta e espera o líder dar um sinal. Isso não importa, cada lugar tem a sua cultura. O líder tem que saber estabelecer qual é a cultura. E a cultura se estabelece a partir de valores, né? Saber qual é a missão, porque os valores têm que estar conjugados com a missão da igreja, né? Qual é a missão, a minha atividade, a atividade da igreja. Tem que saber multiplicar esses valores, né, com outras pessoas, porque na multiplicação, né, crescer e multiplicar, na multiplicação é que há também a continuidade e perpetualidade da cultura e também envolver as pessoas de um modo mais engajado, engajar as pessoas para o desenvolvimento dessa cultura organizacional. Então, primeiro princípio de liderança, governo. Segundo princípio, cultura, cultivar. Cultura, que é a cultura organizacional. E o terceiro princípio? Não, mas antes do terceiro, vamos fazer um estudo de caso também, né? Já que a gente está falando sobre isso. Digamos que essa pessoa aqui, que eu não sei quem é, mas é Esrom, sei lá, faz parte de uma igreja há pelo menos 3 anos. Ele é um presbítero da igreja. Só que ele, toda vez que ministra, ele não fala, ele não prega de acordo com o princípio da igreja. Dá um exemplo aqui. A igreja é uma igreja conservadora, uma igreja bíblica, uma igreja que não tem muita relação com a teologia da prosperidade. Mas aí esse presbítero, toda vez que ele pega o microfone, ele só quer falar sobre teologia da prosperidade. Aí se ele for reclamado, ele diz: mas eu não concordo com a visão desta igreja. Se ele não concorda com a visão, obviamente ele está querendo romper com uma cultura. Então, ele está inadequado para aquele ambiente porque ele está tentando quebrar, sabe? Ele está querendo ferir uma cultura, né? Dizendo que o ministério pessoal dele... Olha, gente, todas as vezes que a gente se envolve com
organização, a gente também tem que se diluir na cultura dessa organização. A gente não pode simplesmente chegar numa organização e querer romper com tudo, chutar o pau da barraca, né? Dizer, não, vai ser do meu jeito porque eu penso assim. Não, a gente tem que se adequar à cultura, né? E abraçar os valores dessa organização para que as coisas caminhem dentro do plano que foi estabelecido desde o seu início, ok? Então, primeiro princípio, governo. Segundo princípio, cultura. E qual o terceiro? Também Gênesis 2,15. Pôs o homem no jardim para o cultivar, estabelecendo a cultura, e guardar. Guardar é proteger, é proteção. Então, a terceira característica, a terceira figura aqui usada para a liderança, o terceiro princípio de liderança em Gênesis é o princípio da proteção, o princípio da preservação da identidade, da manutenção da ordem, da prevenção dos riscos. Todo líder precisa ter esse cuidado de ser um protetor. Você imaginar você ter uma equipe de líderes e esses líderes não protegem a própria instituição da qual eles fazem, é um negócio estranho, né? Porque, lamentavelmente, tem líderes que participam de determinada organização, mas ele não tem nenhum vínculo, nenhum respeito, ele não se sente responsável em proteger a denominação. Então, ao invés de ele ajuntar, ele espalha. Ao invés de ele agregar, ele desagrega. Aí, quando ele vê qualquer pessoa que está insatisfeita por um item ou aquilo, ele, ao invés de proteger a organização, ele incentiva a rebeldia. Aí, minha gente, essa pessoa está totalmente fora do princípio de liderança que Deus estabeleceu. Foi por causa da ausência de uma liderança eficaz que Adão permitiu que o inimigo invadisse, entrasse dentro da sua jornada e da sua rotina diária e interrompesse um projeto tão lindo que Deus colocou para Adão dentro do jardim, naquele ambiente chamado Éden. Então, olha, guardar é uma questão de proteção, é uma questão de entendimento do significado daquela organização, e todo líder precisa deste princípio de proteção e de guarda para fazer com que a organização avance. Então tá aí, 3 princípios importantes. E outro detalhe que eu quero dizer aqui já nesse final, que é muito importante, eu não estou falando aqui de princípios de liderança que estão presos às pessoas que têm um cargo. Não é só para quem tem um cargo, porque ele é pastor, porque ele é coordenador, porque ele é líder do grupo, porque ele é líder do coral. Não. Não é só para isso. Qualquer pessoa precisa, dentro de uma organização, precisa desenvolver as suas competências de liderança. Por isso que eu escrevi esse livro aqui, chamado Liderança Disposicional. O que é isso, disposicional? É a liderança que não depende de um cargo para você exercer. Você não precisa ter um título de auxiliar, ou enquanto eu não for diácono, eu não sou líder. Não, qualquer pessoa pode desenvolver as competências de liderança, porque esses princípios que eu citei aqui são princípios que Deus requer de todos os seus servos, todos nós. Se você, eu só sou um membro de banco, mas você precisa também desses 3 princípios, o princípio do governo, o princípio do cultivo e o princípio da proteção. Governar, inclusive, a sua própria vida, governar as coisas que estão em torno de você e governar também o ambiente onde você transita. Você precisa também, independente da sua posição, cultivar os valores, fazer com que essa árvore produza bons frutos, e você precisa proteger o ambiente onde você está. Por isso que liderança disposicional está aberto para todas as pessoas. Se você quer conhecer mais sobre esse livro, quer adquirir o livro Liderança Disposicional que eu escrevi, eu gosto de ler essa parte aqui, que o conceito de liderança disposicional é a que não depende de uma posição ou de um título. Qualquer pessoa pode desenvolver as competências de liderança, mesmo sendo um liderado. E esta é a temática principal do livro, que mostra como uma pessoa comum pode se tornar um líder excelente e altamente produtivo. Está aqui, Liderança Disposicional. Tem um link aqui para você adquirir, direto no Amazon.com, você clicar, já faz lá. Se você já tem conta na Amazon, ficou fácil, né, gente? Coloca lá, você recebe rápido, de forma muito rápida, de 2 a 3 dias você já tem o livro, dependendo da região que você mora, já tem o livro nas suas mãos. Liderança Disposicional é para você que é servo de Deus e que entende perfeitamente que liderar é um desafio de todos nós, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, encerrando esse nosso vídeo por hoje, e eu te espero no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo, Deus te abençoe e até lá.